Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao meu espaço. Tô aqui lavando material, esfregando umas broquinhas. Já ficou de molho aqui, né? Um detergente enzimático. E tava aqui pensando, né? Tudo que a gente vai escolher fazer na vida, a gente tem que ter muita responsabilidade. Isso eu tô falando de qualquer área, tá? Qualquer ramo que você vai seguir. Então, assim, é importante você tentar manter o mínimo aceitável. Eu hoje trabalho na área da beleza, sempre gostei da área da beleza. Eu sou manicure, podóloga. Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa mudou. Meu espaço é simples, né? Eu tô começando. Mas eu nunca abri mão da limpeza. Nunca abri mão da qualidade, da higiene, né? Tô aqui, ó, EPI, luva, tô com um jaleco, esfregando o material, já tirei a parte orgânica, depois botei de molho. Tem uma pia aqui que só faz isso, depois eu vou mostrar pra vocês. Uma pia que eu só lavo material. Tem autoclave, depois eu vou secar um por um. Vou empacotar em autoclavar. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. Ah, Carla, não pode começar sem fazer? Sem ter uma autoclave? Pode, você pode terceirizar. No início, quando eu não tinha, eu fazia parcerias. E esterilizava, pagava para esterilizar em outros locais. E também já usei estufa na época que eu era só manicure, né? Então, assim, mas por que eu tô gravando esse vídeo? Porque tudo isso tem um custo. Tudo isso gera um custo, tem um valor agregado. E aqui eu não sei se lá fora como é que é, mas aqui no Brasil a gente tem um péssimo hábito de colocar preço no trabalho dos outros, mas não vê o que está nessa cadeia. Então, assim, hoje eu cobro pé e mão R$60 aqui no meu bairro. Eu tô pertinho da periferia, né? Eu sei que tem outras pessoas que cobram um pouco mais que eu, mas eu tento trazer um preço acessível dentro do custo de cada material, do processo, né? E eu trabalho sozinha. Eu queria muito ter uma pessoa para trabalhar junto comigo, uma pessoa que fizesse unha também, se não quisesse treinar essa pessoa para fazer comigo, porque às vezes a demanda é muito grande. Mas enfim, e aí as pessoas querem colocar preço no seu trabalho. Acha que R$30 uma mão é muito, mas não vê que por trás tem técnica, anos de preparação, de estudo, tem a higienização do material, tudo isso tem um custo, né? E aí às vezes prefere pagar mais barato em um lugar, colocar a vida em risco. E aí eu te pergunto, será que vale a pena você colocar a sua segurança em risco? Às vezes por causa de R$5, R$6, R$10, que seja. A área da beleza é uma forma de cuidado, um luxo, né? Eu posso até estar sendo ignorante, mas eu acho que se você não tem dinheiro, ou você acha caro, de duas uma. Ou você aprende a fazer e faz na sua casa, ou você não faz. Mas é chato você colocar preço. E uma coisa eu aprendi, não dê desconto. Não dê desconto. Porque na primeira oportunidade, a pessoa vai pagar mais caro para fazer no outro lugar. E não vai valorizar a mão de obra do trabalho. Então se valorize primeiro. Todo mundo tem conta para pagar, eu vivo disso hoje.
mas eu aprendi da pior maneira possível. Tomando muito calote, sendo tratada muito mal. As pessoas acham que porque você faz unha, seu serviço é subemprego. Entendeu? Ah, você é uma hairless manicure, mas não sabe que às vezes para você chegar onde você tá, você colocou muitas horas de estudo. E eu arrisco dizer que eu tenho mais de 10 mil horas de estudo só em unha. Então, assim, de bater o olho numa patologia e falar, é isso. De ver um granuloma e saber o grau. Entendeu? De tanto que eu vi, de tanto que eu estudei. Então, assim, eu vi um vídeo falando assim, que se você quer ser muito bom em alguma coisa, você tem que dedicar no mínimo 10 mil horas de estudo naquilo, pra você ser muito bom. E eu não tô falando só de você ter talento, porque às vezes você não tem talento, mas você é esforçado. E aí Deus acaba te capacitando. Não sei qual, não tô falando só questão de religião, que até então não tô aqui a falar disso. Mas você acaba se capacitando, entendeu? Você faz tanto, sabe? Faz tanto, que você fica muito bom naquilo. Sabe? E aí você acaba virando referência. Eu tô longe de ser a melhor, eu não quero ser melhor que ninguém. Mas eu uso uma frase que é do Cortella e que mexe muito comigo em todas as áreas que eu trabalho e já trabalhei, que é: eu faço melhor com as ferramentas que eu tenho, até que eu possa ter ferramentas melhores para fazer melhor ainda. Então, assim, um alicate profissional, assim, ó, custa em média uns R$70. Um cabo de bisturi é barato, as lâminas acabam sendo um pouco mais caras. Mas é aquela história do chaveiro, né? Quanto é para você fazer o serviço? 50. Quanto é para você saber fazer o serviço? Quanto é para você fazer o serviço? E quanto custa para você saber fazer? R$500, né? Que é a história do chaveiro. E é isso. Antes eu ficava desesperada, falava, ai, as pessoas não vão me conhecer, sabe? Me deu um ponto pra queimar. Eu entrei pra começar a realmente decidir fazer isso, e um ponto que tava muito queimada. Tinha uma colega lá de profissão que não na questão do profissional, mas na questão de atitudes, que queimou o ponto. E aí as pessoas ficaram cismadas, e aí com o tempo, com muita paciência, as pessoas começaram a me conhecer novamente, né? Então, tudo isso tem um custo, sabe? Então, assim, o que eu posso garantir é que no meu espaço o material é de segurança. E eu sempre faço o que o cliente quer. Eu quero pintar só uma unha, eu faço. Mas se a unha estiver doente, eu também não faço. Porque você tem que ter responsabilidade naquele serviço que você entrega. Então eu sempre deixo muito ciente de todos os processos. De tudo. E é isso. Vim aqui compartilhar com vocês. Às vezes eu tô aqui, eu fico só refletindo, sabe? Fico refletindo na vida. Pensando em como as pessoas gostam de botar preço, né? Eles não sabem o custo que tá por trás. Aí quando alguém fala assim pra mim, nossa, é caro, né? Você quer ficar rica fazendo unha? Eu falo, eu entendo. Eu entendo, eu já pensei como você. Mas eu tá disponível pra você ir em qualquer outro local mais barato e fazer por lá. Pra mim tá tudo bem. Eu não fico chateada. Eu não vejo as outras pessoas como concorrentes. Muito pelo contrário, sabe?
Vejo que todo mundo, cada um tem seu espaço. E é isso. Beijo. Até mais. Aqui de mostrar, né? Tá focando, meninas. Tá focando. Então, aqui, ó. Selinho, não pode lavar a mão. Então, esse aqui é uma pia funda, né? Que é um tanque que eu improvisei pra lavar material. Essa aqui é a caixinha que eu ponho de molho, né? Esfrego e aí uso a tampa como suporte. Essa aqui é só pras brocas. Aí aqui eu tenho um papel toalha. E aí o detergente enzimático que eu uso é esse aqui, ó. Porque eu acho que o poder dele é bem maior. E ele rende muito. Uma tampinha dessa aqui, ela higieniza muito bem. E não sei se mais alguém usa, né? O tempo dele é muito bom. Ele é maravilhoso. Aí aqui é onde eu tava usando aqui as luvinhas, né? Vou até jogar fora. Aqui é a caixa de luva que eu uso pra fazer esterilização. Aí aqui eu tenho os materiais limpos pra autoclavar. Então aqui eu já sequei um por um e coloquei nos pacotinhos. Do jeito kit que eu uso, do jeitinho que eu uso. Essa aqui não tá autoclavada. Tá vendo? O pacotinho não mudou de cor. Eu gosto muito dessa marca de envelope, porque ela é barata e ela é excelente. Tá vendo? Não tá esterilizada. Aí aqui é o pacotinho já esterilizado, tá? Com a data, o horário. E o pacotinho mudou de cor, tá vendo? A tarja preta. Aí eu coloco assim, ó. Pacote autoclavado. Aí pra ver que esse aqui não tem a tarja preta. Ele vai mudar de cor. Aí eu deixo. Eu não vou autoclavar hoje. Então ele fica aqui limpinho. E esses aqui também limpinho. Aí aqui que eu tenho o copo medidor autoclave e essa água deionizada. Pode ser água, outro tipo de água também, destilada, mas esse aqui é mais barato. A minha autoclave, né? Eu gosto muito dessa marca, é um preço muito acessível para você que está começando. E para alguns materiais de aço que não podem ser autoclavados, eu coloco nessa, né? Que aí você pega com essa. Porque tem algumas pessoas, por incrível que pareça, que tem alguns tipos de alergia, que só pode usar aparelho de aço ou de aço inox. A de aço não pode ver água, que ele enferruja. Alguns materiais alguns alicates, né? Não pode ver água no autoclave que ele enferruja. Então aí ele fica aqui durante 2 horas a 121 graus. Aí eu tenho um termômetrozinho que eu coloco aqui. Aí a caixinha de descarte das lâminas. Aí aqui eu tenho uma luzinha, né, pra me auxiliar. E aqui é o meu espacinho pra poder deixar o material separadinho. Não tem problema com a vigilância sanitária. Aí eu limpo bem esse vidro, essa bancada, deixo tudo limpinho. Aí, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do meu espaço. Aqui é a minha loja. Tem alguns certificados aqui, não tem todos, só os mais basiquinhos. Aí eu tenho aqui, essa parte é dos esmaltes que eles estão em quarentena. Porque às vezes eu uso numa pessoa que tem micose, né? Às vezes tá com um pouquinho de micose e tal, assim, na pontinha, que tá sarando, e aí quer fazer uma pinturinha pra ir pro evento e tal, aí eu deixo aqui. Em quarentena, porque eles precisam ficar fechados. Os escuros, durante 12 horas, e os clarinhos, 24 horas. Ali, os demais
Isso aqui é a porta. Aqui eu coloco informativos, né? Coloquei até aqui uns brindezinhos para as minhas clientes novas, chegantes. Aí tem alguns informativos, né? Aqui do Espaço Laser, do SEI aqui perto, meu cartão. Essa moça aqui é top, é a que fez meu cabelo. Essa aqui faz depilação. E aí aqui é a minha porta, ela tem uma plaquinha, ó, fechado, aberto, vou fechar, né? Aqui eu usava essa aqui, ó, volto logo. Como eu não tenho outra pia, então não tenho espaço para o café aqui, então é só água mesmo. A plaquinha com valores, que é importante você ter uma placa atualizada com valores. Essa arte aqui que eu fiz, um ventilador, para tirar um pouco da fumaça. Poltrona. Aqui é porque eu tô me arrumando para ir embora. Aqui foi uma arte que uma cliente fez, que eu preciso mandar lavar esse estofado. Aqui é a minha maca, onde eu faço a pedicure e a podologia. Como eu falei, eu tô começando, né? Então essa bancada ela é limpa todos os dias com detergente, uma buchinha, depois eu passo álcool 70. Minha bancada, minha maio de apoio. Ali eu tenho meus detergentezinhos, né? Tenho aqui água, tudo com nomezinho, emoliente, antisséptico, tudo bonitinho. Luva, máscara, papel toalha, alta frequência, o lixo infectante, que eu pago uma empresa para vir retirar esse lixo e aquela caixinha. Fica ali. E esse meu lixo comum, com uma plaquinha em cima. Tá até cheio. Vou tirar. E aqui eu tenho outro lixinho também, aqui é a parte de embelezamento. Também lixo comum. Aqui eu tenho um lixinho de apoio só para os algodão com acetona. E aqui algumas coisinhas que eu uso, né? Fica mais à mão, porque às vezes tá corrido. Tenho duas lanternas. Tenho essa e essa aqui com a lupa. Porque às vezes preciso ver como é que tá. Aí eu uso essa lupa. E aqui eu uso esta lupa, né? Pra ver bem, ó. Nada passa despercebido. Quando eu tiver mais condições, eu quero mudar esta lâmpada para um exaustor. Porque às vezes precisa desbastar uma unha. E aí eu preciso de um exaustor. E o que eu quero falar com vocês é que tudo que eu fiz até agora foi com muito sacrifício. Ninguém começa de cima, né? Tô aqui, ó. Veja a hora dessa sorveteria abrir, que vai chamar muito cliente aqui. Aqui tem um lava-rápido, ali tem um negócio de gás, aqui em cima tem uma padaria, aqui do lado uma assistência técnica e é isso. Essa é a minha visão. Coloquei aquele tapumezinho ali pra dividir, né? Pra ficar mais reservado. Tem ali um espelho, que eu preciso arrumar isso aqui. O meu banheiro. Banheirinho, ó, até a lixeirinha do banheiro é rosa. Ah, até aqui, ó, é rosa. E aí aqui fica separadinho a área de esterilização. Ah, esse caderno aqui e essa pasta tem todos os POPs de todos os serviços que eu faço, passo a passo. Vou gravar um vídeo para vocês mostrando a importância de ter os POPs de procedimento. E nesse caderno, como eu ainda não tive condições de comprar uma pasta para colocar as informações dos testes da autoclave, porque, ó, ai, como ela é cara. O que que eu fiz? Eu pego e eu faço os testes, né, químicos e biológicos na minha autoclave. E aqui eu tenho tudo separadinho. Limpeza do meu espaço, limpeza dos banheiros. Aí eu tenho aqui as informações da minha autoclave.
todas as informações e os testes biológicos, químicos e biológicos. Aí eu tenho um outro caderno que tem os testes das ampolas. E aqui as fitas de controle do teste da autoclave. Até agora, seguimos joia. Lógico, isso aqui não deveria estar assim, não tá no padrão. O padrão é você ter um caderno e ela fica lá, um livro, né? Mas eu não tenho money agora. Então, essa foi uma maneira que eu achei pra manter mais a segurança. E aí, os dias de limpeza da autoclave, né? Bastante. Tô sempre fazendo a limpeza da autoclave para garantir um bom funcionamento. Gente, começar não é fácil. Quem falou para vocês que é fácil é mentira. Tudo que a gente começa requer trabalho, esforço, dedicação. Então, assim, se você tem um sonho, não tenha medo. É normal a gente sentir medo, mas não deixa esse medo te parar, sabe? Não tenha um medo que te paralise. Tenha consciência do que você quer. Eu, às vezes, fico apavorada, sabe? Eu falo, ai, será que eu vou dar conta sozinha? Mas depois, quando você para e olha tudo que você fez até aqui, é tão gratificante. Então, assim, vai ter muita gente que vai te apoiar, vai ter gente que não vai te apoiar. E família mesmo são os primeiros que não te apoiam, tá? Prepare-se para críticas, muitas críticas. Mas não desista. Não desista. Acredita em você. Eu falo que é assim, eu sou tão confiante, eu acredito tanto em mim, que mesmo com medo, eu vou com medo mesmo. Entendeu? E é isso. Vim aqui compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões e um pouquinho do meu espaço. Beijo, curte, dá um like aí pra ajudar no engajamento. E eu vou estar sempre postando agora. Porque assim, a gente começa a postar vídeo e as pessoas começam a falar, ai, por que você tá postando vídeo? Porque eu quero. Porque isso aqui vai ficar um registro pro futuro. E um dia eu não vou estar aqui mais. E eu sei que nada da internet vai se perder. E um dia os meus filhos vão ter alguma coisa e falar assim, nossa, minha mãe. Essa é minha mãe. Beijo. Pra casa agora, né? Prometo que vim cedo limpar botar esse material pra esterilizar. Tchau.